Olá pessoal, tudo bem? Professor Gabriel aqui para a gente começar mais uma aula aí. Hoje a gente vai falar sobre solda, né? Sobre soldagem, especificamente sobre a solda com estanho, né? Que é o modelo de solda que a gente tem aí mais comum, que é geralmente aí o mais usado, né? E nas aulas práticas a gente usa esse modelo de solda aí, tá bom? Bom, primeiro, pessoal, eu quero falar para vocês sobre um pouquinho do que é a solda. Como vocês já sabem, esse conteúdo vai estar disponível para vocês aí em PDF, então eu não vou ler tudo que está escrito aqui nesse conteúdo, tá? Mas é o mesmo conteúdo que vai estar para vocês, onde vocês podem depois estarem lendo esse conteúdo com calma, né? Entendendo cada parte desse conteúdo nas suas entrelinhas. Basicamente, pessoal, como vem dizendo aí, a solda ela é um processo de união entre dois materiais. A gente fala que quando eu tenho a solda, eu tenho a junção, né? Eu vou pegar aí a solda a gente vai usar geralmente muito em circuito elétrico, né? Mas vai também usar soldas industriais em outros processos para tubulação, mas a solda ela é feita em metais, né? Então toda vez que eu vou soldar alguma coisa de metal, alguma coisa de ferro, alguma coisa de alumínio, né? Seja uma ponta de um capacitor, de um resistor, de um componente elétrico dentro do circuito, ou seja, um cano, um pedaço aí, uma parte de uma bicicleta, de um carro, de uma moto, enfim, alguma estrutura metálica que eu tenho aqui soldar, tá bom? Para soldar, pessoal, eu vou usar diversas formas de solda. O importante é que para fazer essa solda eu tenho que ter um ponto de fusão. A solda ela trabalha com a temperatura elevada para que eu possa ter um ponto de fusão aonde eu derreta, né, os objetos que eu quero soldar, e aí depois esses objetos eles vão ser resfriados, e aí aquela solda ali vai estar pronta e a união dos objetos vai estar pronta, tá bom? Existem muitos tipos de solda, né? Aí nós temos a solda por resistência, a solda por oxicombustível, a solda por é, alu, alu, aluminotérmica, tem dificuldade um pouquinho de falar essa palavra aí, a solda por arco manual, estratosfera, forjamento, plasma, arco de arame, arco submerso. São várias soldas, algumas usam tecnologias bem avançadas, outras nem tanto, né? Algumas têm um maçarico próprio para solda, outras nem tanto. Então, são bastante tipos de soldas que existem, né? Mas a gente vai focar hoje na solda de estanho, tá? A solda de estanho é a solda que a gente vai focar hoje, que é a solda que a gente usa nas nossas aulas, no nosso curso, né? Que é a solda mais comum, né? Que é a solda que você pode realizar dentro da sua casa, né? Você tendo apenas um ferro de solda e um estanho, você pode realizar essa solda dentro da sua casa, tá? As outras soldas que foram citadas ali anteriormente são mais soldas industriais, né? De processos industriais, onde tem que ter uma regulamentação própria, onde a gente tem que ter um equipamento de EPI próprio, né? Mas nesse caso aqui, que é a solda de estanho, que é a solda tradicional, mais comum que a gente vê, é uma solda simples que com pouco conhecimento, com alguns detalhes técnicos, você já consegue estar operando aí esse tipo de procedimento, né? Então, basicamente, a solda de estanho é uma solda com um material que é feito de chumbo estanho. Basicamente, consiste em um ferro de solda que vai estar esquentando, né, trazendo essa temperatura necessária para a fusão desse estanho, desse material aqui que é feito de chumbo, com o componente. Tá? Então ele derrete o estanho e aí ele prende o componente na placa. Tá bom? Aí nós temos aí mais uma representação, né? O ferro de solda encostando no estanho e aí havendo derretimento aí da solda. O estanho ele é a própria solda, tá?
Aí nós estamos falando um pouquinho também sobre a nossa temperatura, a temperatura que o ferro de solda ele precisa alcançar para poder começar a derreter o estanho, né? O estanho também não se derrete assim tão fácil. A solda em estanho ela tem seu ponto de fusão situado entre 200 graus Celsius e 300 graus Celsius, tá bom? Então entre 200 e 300 graus ela já começa a derreter, o ferro de solda já começa a derreter o estanho. Mas o ideal realmente é ali 300, 280, 300 graus é o melhor, né? E aí tá até falando aí no nosso slide que a solda de estanho ela é muito usada em serviços que não necessitam de confiabilidade, pois se trata de uma solda de baixa qualidade mecânica. O que ele quer dizer com isso é que é uma solda bem tradicional, né? Bem caseira, porque é uma solda que você não precisa de, como eu citei anteriormente, de muitos é, 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 de muito recurso para fazer esse tipo de solda, tá bom, pessoal? Quais são as ferramentas que nós usamos para realizar aí essas soldas, né? Nós temos aí o estanho, né? Aqui eu tenho, antes de falar do estanho, né, que eu tenho uma visão geral das ferramentas, tá? São ferramentas que nós vamos usar para fazer a solda, né? Para soldar algum componente, no nosso caso, por ser o curso de montagem e manutenção, algum componente de uma placa, né? Trocar um componente, enfim. Então nós vamos usar aí primeiro o estanho, né? Como eu já tinha falado para vocês, o estanho vem enrolado assim, né? Nesse carretel. Ele é fino, né? Tem os tamanhos, né? Esse é o 0,5, né? Tem outros maiores. Basicamente ele vem como se fosse um fio mesmo, né? Ele é um material feito de estanho e chumbo, né? E aí você vai derreter esse material para que ele forme a solda. O que acontece, pessoal? Esse estanho, descobriu-se que o chumbo, né? O estanho em si, eles são nocivos aos seres humanos, né? Fala-se inclusive de câncer, né? Então, assim, o que a gente recomenda, né? Eu sempre recomendo para os alunos é que não na hora da solda, devido ao ponto de fusão, acaba saindo uma fumaça, né? Acaba produzindo ali uma fumaça recorrente do derretimento aí desse material. O que eu digo sempre é o seguinte: evitar de respirar, inalar o máximo possível aí dessa o máximo possível desse material, tá bom, pessoal? E a pessoa que trabalha com solda mesmo, né? Ela tem que ter uma máscara, ela tem que ter um material próprio de EPI, tá? Agora, se você vai soldar de vez em quando, em algum momento ali, né? Provavelmente isso não vai te causar nenhum problema. O maior problema mesmo para quem trabalha diretamente com solda frequentemente é realmente tem que usar alguma coisa aí para proteção da saúde, tá bom, pessoal? Bom, nós temos o ferro de solda, né? Esse ferro de solda aí da foto é o modelo mais tradicional de ferro de solda que você vai encontrar em qualquer loja de eletrônica, em qualquer casa que trabalha com esse tipo de material, tá? Esse ferro de solda, basicamente, ele é composto, né, por um ferro elétrico. Você tem a tomada, você liga esse ferro na tomada, ele vai converter a energia elétrica em calor, como se fosse como se fosse um processo de resistência, né, onde a gente esquenta aí, como se fosse uma sanduicheira, um chuveiro elétrico, a gente, né, produz calor. E a fusão, quando essa ponta desse ferro de solda ela esquenta, né, ele vai gerar essa solda. O interessante de se falar também é que o ferro de solda, aqui na ponta dele, aqui, essa parte branca que vocês estão vendo aqui, essa parte aí é onde você vai colocar a mão, né? Você vai usar o ferro de solda como se fosse uma caneta. Aqui embaixo, você não pode colocar a mão. Na ponta, pior ainda, né? A ponta, ela é ainda mais nociva, ela esquenta mais ainda do que o corpo do ferro de solda. Então é muito importante que vocês não encostem o dedo ali, né? Não encostem, porque senão vai ter uma queimadura e não é uma queimadura fácil, não. Uma queimadura bem complicada aí.
tá bom? Nós temos aí também o sugador de solda, tá? Sugador de solda, pessoal, ele é o material que a gente vai usar para sugar, como o próprio nome diz, né, a solda. Como que a gente vai sugar a solda? Quando você vai derreter uma solda, você tem que sugar aquele excesso da solda, porque geralmente quando se derrete uma solda, você quer fazer uma solda nova. Geralmente você vai trocar um componente, então você vai tirar, vai derreter a solda, vai tirar aquele componente dali e vai colocar outro. Aí, nesse caso, você precisa do sugador para tirar aquela solda antiga, para limpar aquela área, né? Você vai apertar esse botão aqui, vai pressionar, ele vai criar uma pressão, né? Porque o sugador de solda basicamente é um pistão impulsionado por uma mola. Então você aperta ali, o pistão vai descer. Quando você apertar esse botão aqui, você vai liberar essa pressão e aí ele vai subir, vai sugar a solda, tá bom? É um material também relativamente barato e que é essencial para quem vai fazer uma solda, tá? Principalmente se você vai trocar um componente. Você precisa aí desse sugador de solda aí, com toda certeza. Faz parte do kit básico de qualquer pessoa que vai trabalhar com solda, né? Tá bom, pessoal? Passando aí, bom, aí nós já temos, pessoal, uh, uma estação de retrabalho. Essa estação de retrabalho a gente usa em sala de aula. Ela já é um material um pouco mais caro, né? Ela já é um material que custa, né, um valor mais elevado, porém, ela já é um material profissional, tá? Já é um material mais profissional. Basicamente, pessoal, o que que é uma estação de retrabalho? Uma estação de retrabalho, basicamente, é um conjunto, né, de ferramentas para a solda. Você compra uma estação de retrabalho, a única coisa que você vai precisar aí, basicamente, é o estanho e o sugador, né? O resto já está tudo nela. Ela tem aqui o ferro de solda, só que esse ferro de solda aqui você tem esses botões onde você tem um controle da temperatura que você quer que esse ferro de solda ele chegue, né? Entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. O ferro de solda tradicional aqui dessa foto, você vai ligar ele na tomada, mas você não tem esse você não vai ter essa, esse controle. Ele vai ligar, ele vai para a temperatura máxima, tá bom? Então tem essa questão aí, tá? Você não tem esse controle como você tem aqui. Ela tem um painel digital, então você consegue ver a temperatura que ele está atingindo, tá bom? Então é bem mais é, é, sofisticada. Aqui nós temos essa base para colocar o ferro, né? Para você, quando tiver ali botando um componente, tirando o outro, você colocar o ferro aqui, descansar o ferro, né? Aqui. E aqui embaixo nós temos também a esponja para limpar a ponto ferro, que é muito importante que a ponto ferro seja limpa, tá, pessoal? Uma solda boa, ela tem que dar ponto ferro limpo. Aqui nós temos um soprador a ar, um soprador de ar quente, que fica aqui, ó, localizado nessa outra saída, que ele é muito importante. Você pode comprar ele separado, mas na estação de retrabalho você já tem tudo junto. Ele basicamente, pessoal, ele vai soprar um ar quente, porque a gente vai aprender, a gente vai rever, né, para quem já viu ou para quem vai aprender nas próximas aulas, que para que eu possa soltar, para que eu possa dissoldar determinados componentes, aqueles componentes que eles não atravessam a placa, que eles ficam soldados na superfície da placa, eu preciso, na verdade, vou conseguir fazer isso melhor com o soprador de ar quente do que com o ferro. Porque o soprador de ar quente eu sopro ali sobre o componente, ele derrete, eu não preciso ter o contato com o ferro, principalmente quando é um componente menor. Tá bom, pessoal? Bom, e para finalizar, nós vamos falar um pouquinho da solda fria, né? A solda fria, pessoal, tem uma foto de uma solda fria, uma solda muito mal feita, por sinal. A solda ela é fácil de fazer, porém também ela tem que saber como que você está fazendo essa solda. Ela também não pode ser feita de qualquer jeito, né? Apesar de ser fácil, existe
um nível de cuidado que você tem que ter com essa solda. Basicamente, pessoal, como é que funciona? Essa solda é a solda bonita, é aquela solda que fica como se fosse um guarda-chuva, né? Porém, um guarda-chuva brilhante. Essa é uma solda bem feita. Essa é uma solda bonita, uma solda bem preparada, né? Agora, uma solda fria é uma solda, basicamente, pessoal, que consiste em uma solda que o ponto de fusão dela não foi bem preparado, né? Geralmente, quando a ponta do ferro tá suja, quando ela é derretida, mas ela não é derretida naquela temperatura ideal, entendeu? Aí ela fica uma solda como? Ela fica uma solda como essa aqui, ó. Uma solda cinzentada, né? Quebradiça e que em pouco tempo ela vai quebrar e aí você vai perder o seu componente, né? Vai perder o seu trabalho. Sem contar que também essa bola aqui em volta que não é nada legal, não é uma solda bonita, né? Uma solda, ela tem que ter aderência na placa e não ficar desse jeito, tá? Para evitar uma solda fria, você tem que saber soldar corretamente. E esse aqui é um gráfico que mostra bastante como que a gente deve estar soldando, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho aqui o estanho, eu tenho aqui um LED, a placa, o LED ele atravessa a placa, as pontas saem para o outro lado, eu vou fazer a solda aqui. Esse tipo de solda é feito com ferro mesmo, né? Se esse LED só tivesse preso à superfície, aí eu usaria um soprador de ar quente, mas não é o caso. Eu encosto o estanho numa ponta e eu encosto o ferro de solda na outra e vou derreter. Lembrando que o ferro de solda tem que ser pré-aquecido por 5 minutos, tá bom? E não encostar, pessoal, diretamente o fio do estanho na ponta do ferro. Sempre próximo, mas não encostar diretamente, tá? Deixar que a temperatura ali faça o resto, tá? Desse jeito você vai fazer uma solda boa e não uma solda fria, tá bom, pessoal? Agradeço a vocês aí pela atenção, espero que tenham gostado, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato. É isso que nós temos por hoje aí. Fiquem com Deus, até a próxima.